Boa tarde, galera. Tudo GG, joinha, joinha. Espero que todo mundo esteja muito bem. O pessoal vai chegando aqui, a gente vai começando já. A gente combinou para as 15 horas, né? Já temos uma tolerância aí de uns 15 minutinhos para a galera ir chegando. Qualquer coisinha o pessoal vai pegar aqui o bonde andando, né? Digamos assim. Pô, gente, então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos aqui o nosso grande amigo Ednardo Damasceno. O Ednardo, deixa eu fazer só uma apresentação prévia, Ednardo, antes de passar aí a bola para ti. O Ednardo é Beleza. um grande parceiro aqui do nosso escritório, tá? Ele é cliente e parceiro, porque o Ednardo, ele também tem provedor de internet, então ele está aqui como convidado duplo, né? Porque ele está aqui como cliente para pegar as orientações, porque Duas vezes. exatamente, é nosso cliente, a gente acompanhamento de Anatel, né? Essas coisas tudo. E o Ednardo também, ele é técnico de segurança do trabalho e é o profissional que eu mais conheço para confiar e para compartilhar nessas obrigações, que são obrigações seríssimas, essa parte de segurança do trabalho. Lá no próprio provedor dele, ele já passou por algumas fiscalizações, auditorias, e como foi tudo aprovado com sucesso, então, obviamente, eu estou aqui convidando ele para bater esse papo com a gente. E aí, antes da gente começar, enquanto o pessoal vai chegando, alguma coisa, Lorena? Pode falar mais alto. Não, não escuto, não. Ah, tá. Que a Lorena está dizendo aqui que eu não tinha falado que do nosso setor de segurança do trabalho, o Ednardo ele coopera aqui com a gente, né? A gente é parceiro, digamos assim, 50-50, né? 50-50, exatamente por causa dessa grande confiança que a gente tem nele. Então, Ednardo, manda aí uma boa tarde pro pessoal, cara. Falei um pouquinho da tua formação, um pouquinho dessas auditorias e fiscalizações que você já passou nessa parte de segurança do trabalho. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Obrigado, meu amigo Alan. É um prazer estar aqui. Eu sempre converso com esse cara e digo que sou muito fã, não nego isso. E, galera, é justamente isso que o Alan falou, né? Durante o decorrer aqui da minha atividade de provedor, né? Iniciei em 2010 e ao longo disso fui me capacitando, né? Eu fiz curso de telecomunicações, segurança do trabalho, tudo em prol de resolver os problemas do nosso provedor. E com isso a gente foi ampliando também, não só para vendo a necessidade, né? Não só para resolver o nosso, acabamos montando essa parceria juntamente com a turma do Alan. E a gente hoje atende aí várias empresas a nível Brasil, né? Tem um parceiro, a gente tem parceiro em vários cantos aí do país. É isso aí. Ednardo, para a gente ir direto ao ponto, então para a gente não tomar muito tempo da galera, né, que está por aqui, Sim, sim. que eu queria que a gente já fosse até mais diretamente essas obrigações da Anatel. Vou deixar até que Boa. você fale bem mais do que eu hoje, né? O Ednardo preparou aí um organograma, gente. Tá aí, muito bom, está na tela já, Só para. em que a gente tem a resolução da Anatel, resolução interna número 428. Essa parte aí de rosa para vermelho foi o que a gente falou semana passada, né? Parte de CREA, CRT ativo, responsável técnico, enfim, toda aquela parte que a gente conversou semana passada. E aí eu queria que o Ednardo falasse um pouco mais sobre esses laudos e programas que as empresas precisam né, que a Anatel pode começar a cobrar e as empresas precisam ter isso armazenado, guardado e documentado. Só que antes, Ednardo, o Vinícius está querendo, levantou a mão, não sei se ele já quer fazer uma pergunta. Manda aí, Ótimo, Vinícius. amigo. Boa tarde, pessoal. Grato aí por estar participando aí mesmo. Eu queria saber se a gente vai ter a gravação ou esses dados a gente tem que ir anotando, vamos ter acesso a depois essas informações da live, aí, enfim. E aí, Lorena, o que é que tu acha? Vinícius, a gente está optando por não gravar, né? Ou a gente acaba gravando só mais para documentação interna, porque como a gente tem a participação de muita gente e a gente não pediu expressamente autorização de fazer a Aham. gravação, então eu prefiro que vá anotando ou vá dando uns prints aí na tela das coisas mais importantes, Sim, tá? sim. É que a gente está fazendo outras coisas em paralelo, então, mas tranquilo, vamos focar mais nisso aí, então. Obrigado, Alan. E qualquer Valeu. coisa também pode conversar aqui com a nossa equipe que a gente passa, vai tirando as dúvidas Isso. depois. Tranquilo. Tá Valeu, joia? pessoal. A gente Obrigado. pode passar nela. Faz um PDF disso aqui e entrega também. Pode ser. A gente pode passar esse resumo aí que o Ednardo criou com essas obrigações.
Inclusive, tem uma parte aqui, Vinícius, que a gente vai até fazer um pouco direcionada para ti, que é os cuidados mesmo, já tendo acompanhamento, quais são os cuidados que a gente deve cobrar de quem está acompanhando a nossa empresa. E Ednardo, bora começar? Bora lá, bora lá. Então, pessoal, só compartilhar a tela aqui. É o que acontece dentro da segurança do trabalho, né? Que a Anatel está exigindo e tem muita gente que está com aquela dúvida e achando que é uma novidade, mas na verdade isso aqui já está rodando desde 2022, toda essa documentação que eles estão pedindo, né? Esses programas, o GRO, o PGR, aquela sopa de letrinhas que a galera vê por aí. E não é nada, para quem já está adequado, já está fazendo, não é nada difícil, não. É mais uma rotina que você vai integrar, igual você tem sua burocracia ali, né, de tratar com a contabilidade, sua folha de pagamento, você vai atender também a parte de segurança. É bem tranquilo. E dentro aqui de segurança do trabalho, nós temos aqui os programas, né, que é o básico aqui, o mínimo que vai atender um provedor, porque quem determina isso não é a Anatel só está cobrando, mas quem vai determinar é o Ministério do Trabalho ali, que vai estar tá orientando para onde vai caminhar os dados da empresa, né, a parte de segurança da empresa. Existe lá o GRO, que é em R1, né, que ela passou por uma mudança ali em 2022, e nasceu então o GRO junto com o PGR. O PGR é o programa que atende o GRO. O GRO é o gerenciamento dos riscos, que é a ideia é cuidar de forma mais efetiva da parte de segurança dos trabalhadores, né? Então, dentro do PGR, o que é um PGR? No resumo, ele é o quê? Ele vai ter um inventário de risco, que é a visita técnica ali que você vai levantar dentro da sua empresa, vai constar se o teu funcionário trabalha em altura, se ele trabalha próximo da eletricidade, quais são os riscos que ele está exposto ali, quais as medidas de controle, um plano de ação, que é o que você vai implementar durante a duração daquele programa, o próprio cronograma em si, que é como se fosse a agenda, você vai planejar ali, dentro desse ano nós vamos implementar isso, essas corretivas aqui. E aí lá na frente, quando vence isso, não é que ela não vence, né? Você passou aquele período de 1 ano, 2 anos, refaz o PGR, porque você olha para trás, vê o que fez, vê o que não fez e aponta para frente de novo ali o barco da tua empresa. Então é bem tranquilo em relação a isso. O PGR ele é basicamente um programa que vai te acompanhar enquanto sua empresa existir. Dentro também aqui do PGR, tem um documento, né, que esse aqui é um ponto forte da NR1 lá do PGR, que é a investigação de acidente. Já já vou mostrar para vocês aqui esse documento. Mas é um documento que você precisa ter ali dentro da sua empresa, né, ter esse documento guardado para caso aconteça um acidente, é em cima dele que você vai fazer a avaliação do que aconteceu naquele acidente ali na tua empresa, né? Então, o PGR é basicamente isso, um inventário de riscos, um plano de ação e um cronograma que você vai seguir. Continuando aqui, nós temos também aqui o PCMSO, né, que ele é um programa de controle médico, né? Quem elabora esse programa, como o Alan já falou na outra reunião, é um médico do trabalho. Porque aqui existe um detalhe que a gente vê muita gente e assim, talvez por não saber, acaba pedindo para médico que não tem especialização em medicina do trabalho, em elaborar o documento. E isso não pode acontecer. A norma até permite isso, mas para algumas atividades. Para provedor, devido ao nível de risco que ele está exposto, só pode ser elaborado pelo médico do trabalho. Dentro do PCMSO, quais são as obrigações da empresa? É realizar os exames ali admissionais, que eles devem acontecer antes da contratação do colaborador, os exames periódicos, que aí o médico é quem vai determinar. Tem médico que, dependendo da atividade e dos riscos, ele vai dizer ali, para essa função, a gente vai fazer o periódico a cada 12 meses. Ou então, não, para essa outra função pode ser a cada 24 meses. Isso é o médico quem determina, não é e às vezes chega o pessoal perguntando assim, por que o PGR do amiguinho ali só está há 2 anos e o meu é 1 ano? Não existe empresas iguais, né? Apesar da atividade ser ser a mesma ali, mas não existe, porque se fosse, não precisava disso, bastava um documento para todo mundo, né? Então, segue essa linha de que cada caso é um caso, cada avaliação, cada pontuação, cada nível de risco, o médico vai atuar em cima disso. O exame de mudança de função, quando o colaborador está saindo de uma função para outra, ele é técnico nível 1 e está indo para uma outra função.
dentro da empresa. Então, dependendo do nível do risco que ele vai estar exposto, precisa ou não fazer o exame da mudança de função. O exame demissional, esse acontece sempre depois da demissão, e o controle de saúde, e é justamente anualmente, no final do seu, não é nem anualmente, né, mas sempre completar um ano do programa, ele precisa ser feito um relatório, o médico avalia o que foi todos os exames que foram realizados durante aquele ano e aí refaz, ele emite um relatório analítico, né, que ele pode melhorar os exames, diminuir o número de exames que vai ser pedido para cada função e com isso melhorar seu PGR, desculpa, seu PCMSO, ele consegue deixar isso, a empresa começa a economizar com exames de acordo com a análise desse relatório analítico. Então, é um ponto importante de você fazer um PCMSO bem adequado, né, e ter um acompanhamento, porque ao longo do seu trabalho ali, da sua jornada, você implementando as medidas de segurança, você começa até a economizar em relação a exames, porque o pessoal, no início, ele vai botar a grade completa. E de acordo com a evolução disso, ele vai controlando os exames lá da sua função. E isso é um ponto positivo e é bem tranquilo até de fazer, porque os exames já que eu estou aqui com o controle de saúde, né? Os exames periódicos, eles, dependendo da função, deixa eu ver aqui só um detalhe, pessoal. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim, Todo mundo tá aí? aqui. Sim, tá, ó, tá excelente. Dá um travão aqui. Você tá Então, falando aí. continuando, Ah, tá. Pode controle continuar de, então. vamos lá, sobre o controle de saúde ainda, só para fechar. Dentro desse mapeamento, ele também vai sugerir para os colaboradores, né, você implementar ali rotinas de, de, de testes de ergonomia, alguma atividade que você pode implementar dentro da sua empresa. Eu vou mostrar um modelo aqui um modelo não, vou mostrar um PCMSO da nossa empresa para vocês terem ideia dessa parte do controle de saúde, para ficar mais claro aqui. É, Dentro da o que parte eu ia aqui, falar, Ednardo, só um minutinho. O que eu ia pode falar é falar. exatamente isso, que o Ednardo está fazendo aí uma introdução, mas daqui a pouco o Ednardo a gente A vai gente vai mostrar bater isso algumas aqui coisas ponto a ponto. práticas, né? Ponto a ponto. Muito bom. Pode continuar. Beleza. Aqui tem os treinamentos, né, que você precisa ter e executar na sua empresa, né, que é o DNR1, que é apresentar toda essa parte de segurança. A de NR5, que é a formação da CIPA, e já já a gente vai entrar nesses detalhes da CIPA lá e explicar o anexo 2 lá da NR4, né, que aponta quando que você deve contratar um técnico de segurança, então se eu não preciso contratar, o que é que eu faço? Então é aqui que nós vamos resolver isso. Um treinamento sobre EPI, treinamento de NR10 e de NR35. Essa é a carga horária aqui, né? Esses são os treinamentos que acabam atingindo ali, encostando no provedor. Dependendo do provedor, pode ter mais treinamentos. Por exemplo, tem provedor que atende ali usando aquelas máquinas, né? Atendendo fazenda e acaba usando aquelas máquinas de. Como é o nome, Alan? Aqueles. De MND, né? Método. Plataformas, não tem, Ah, tá, tem plataforma, aquelas sim. plataformas, então ele já vi empresas que acontece isso, ele precisa fazer um treinamento de operação de máquinas, que é em R12. Então, por aí ele vai variar muito, mas o básico que o provedor vai precisar vai ser isso aqui. Espaço confinado também, se precisar, tem um Isso, treinamento só para exatamente. isso. Ah, Em aquela de R33, então, direção defensiva não tá junto aí, não. é uma boa prática, boa pergunta. Ela é uma boa prática Tá, você adotar, mas ela não é pedido na norma. Aqui a gente está se atentando à norma, mas direção defensiva é interessante, é ok. complementar. E os documentos aqui. Aí aqui estão os documentos que a empresa vai precisar ter no seu arquivo. É o procedimento de investigação de acidente, que é aquele que eu mencionei lá no PGR, ele faz parte Enquadra do melhor, Ednardo, PGR. a tela, só para ficar melhor da gente visualizar. Se tu puder dar um pouquinho mais de zoom aí. E boa, agora ficou ótimo. Aqui tá legal? Tá, aí você vai baixando aí. Boa. Ó, beleza, aqui ó, o procedimento de investigação de acidente, que eu já comentei lá no PGR. Aqui o APR, que é análise preliminar de riscos, que é a APR nada mais é do que um checklist, né? Como o Alan já até comentou também na outra reunião, que é um checklist que você vai preparar o seu colaborador para ele se adentrar no risco, né? Para ele. Atenção. Eu costumo dizer, é igual quando a gente era criança, que você estava andando com sua mãe ali, e antes de atravessar a rua, ela dizia: Ó, olha para um lado, olha para o outro, antes de atravessar. Se não tiver carro, você atravessa. Ou seja, ela já te preparou e fez uma APR ali. Te apresentou os riscos e você, observando, atua ou não. A ideia da APR, ela
é mais um lembrete, é um checklist mesmo, assim, que o seu colaborador vai preencher e aquilo ali vai prevenir de acontecer um acidente. Então, a APR, quando a gente vai estudar e elaborar ela é um documento 100% voltado para a empresa. A Anatel, no caso, quando solicitar a Justiça do Trabalho, desculpa, o Ministério do Trabalho, quando te pedir isso, ele é mais para comprovar, ele não vai analisar assim, cara, você mandou aqui a APR, mas ela está fora do padrão. Não, a APR vai se adequar à sua empresa. Tem a APR de 10 páginas, tem a APR de meia página, tem a APR de 5 perguntas. Então, assim, a APR é de acordo com a necessidade e o nível de treinamento da sua equipe. Isso é um ponto importante. E a APR vai englobar aqui os procedimentos, né? O procedimento de altura, procedimento de instalação de equipamento e o trabalho em eletricidade. Então, ela vai englobar todos esses perigos, né? Os riscos ali envolvidos e nisso você cria ali um checklist para evitar que o seu colaborador se envolva no acidente. Só minimizar aqui. E aqui dentro da NR1 a gente tem o PAI, né, que é um plano de atendimento à emergência. O que é isso aqui, Ednardo? Rapaz, esse documento, ele é basicamente assim, rapaz, aconteceu um acidente, aconteceu um problema. O que é que eu faço? É esse manual. Você vai pegar e vai ter lá, dizendo, o acidente aqui, o técnico ficou pendurado lá, pegou um choque. O que é que eu faço? Lá vai estar todo o procedimento que você vai fazer. Porque imagina, isso aqui, esse plano de atendimento à emergência, eu gosto dele porque, imagina, sempre que acontece alguma coisa, um acidente ou alguma coisa do tipo, você está sob pressão, né? E sob pressão, meu amigo, cada um faz uma coisa. Então, o melhor caminho é você seguir isso aqui. Você treina o pessoal assim, cara, deu qualquer coisa, pega o pai. Chegou num ponto que, assim, até aproveitando, a gente pegou esse modelo de plano de atendimento e criou um até para o veículo da gente. Quando o técnico está no meio da estrada lá e o carro quebra, o que é que ele faz? Então lá tem um procedimento. Para quem ele liga, como ele faz, então é bem tranquilo. Permissão de trabalho, né? Que é quando você vai para fazer atividades fora da rotina, você precisa de uma PT, uma permissão de trabalho. Só que aqui, para provedor, a gente acabou incluindo a APR, a permissão de trabalho dentro da APR, porque diminui o número de documentos. E a APR, ela permite isso. Ela é um documento meio que assim, cara, faz o melhor para a sua empresa. Da melhor forma que você fizer, é a melhor forma que vai te atender. Então, o foco da norma nesse sentido é assim, cara, faz o melhor para você. O que resolver está valendo. E aqui tem as ordens de serviço. Essas ordens de serviço são as ordens de serviço da NR1. É lá no início, quando você vai fazer a admissão, você mostra para o seu colaborador ali os riscos que ele está envolvido, porque ele precisa conhecer isso, apesar de que ele vai fazer os treinamentos, mas é um documento que ele assina tomando ciência que ele, cara, vou me expor a isso aqui. E os registros de treinamento, né, que nada mais é do que uma ficha de treinamento, uma lista de presença que você vai arquivar, né? E o LTCAT é o laudo técnico das condições ambientais, que é o que faz o levantamento disso tudo, toda essa base que a gente está comentando até agora, dos riscos, tudo é feito com base no LTCAT. E o LTCAT ele é elaborado pelo engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Então, isso aqui foi um resumo geral aqui da documentação que a empresa precisa ter, né, um provedor. E a ideia agora, Alan, é a gente mostrar alguns documentos, né, para o pessoal ter conhecimento, ver como é que funciona. Boa, Ednardo. Então, você quer que eu fale alguma coisa aqui enquanto se abre aí ou já está no ponto? Arrocha aí que eu vou pegar aqui na pasta. Beleza. Então, pessoal, em resumo, né, o Ednardo agora se garante muito, o Ednardo, né? Um cara muito bom, muito competente. Então, o Ednardo vai mostrar aí algumas aplicações práticas, né, de como a gente faz aqui na empresa, que são coisas que ele mesmo segue lá na empresa dele. Repetindo, o Ednardo é técnico de segurança do trabalho também. E em resumo aqui, o Ednardo falou de três coisas, que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PCMSO, que é um programa de controle médico de saúde ocupacional, que tem que ser feito por um médico especialista, e a parte dos treinamentos. Aí o Ednardo foi abrindo as situações e foi mostrando o que é que tem dentro de cada coisa dessa, né? A gente pode passar isso aí em resumo para vocês, numa listinha, para organizar, para ir organizando melhor e tirando as dúvidas. E eu anotei aqui também que eu posso trazer para vocês num outro momento, e aí também exclusivo para, obviamente, para os nossos clientes, é um mini treinamento para vocês, só para donos, só para os donos de provedores cliente nosso, de como elaborar uma APR de forma mais objetiva, né, que não demore muito,
e de como fazer os diálogos de segurança, que são os DDS. Mas eu vou deixar para o final essas observações. Boa, O boa, Ednardo Alan, já abriu o gostei. PGR aí. Bom, tá aqui o PGR, né? A nossa empresa, que é o provedor aqui no Maranhão, Portal Damasceno. Tá aqui, ó, o início da vigência dele, ó. A gente revisou ele agora, mês 4, ele vai até 2026. Só que o nosso plano de ação, a gente sempre coloca ele para um ano. Porque 2 anos eu acho muito longo e acaba a gente se perdendo, e vocês vão entender. E aqui tem a introdução, aqui vem os textos da norma. Isso aqui eu vou passar, porque o que vai importar para a gente aqui dentro do PGR. É tipo um embasamento legal, né? De onde vem a Isso, é norma, o que qual a item e própria tal. norma, a própria norma manda isso aqui para a gente. O documento precisa ter isso aqui. Mas onde vai acontecer o documento é aqui no inventário de risco. Ó. Primeiro, o levantamento ambiental, né? Que a área da nossa empresa tá dando de ver legal aí, ó. Pode dar um pouquinho mais de zoom, Ednardo, por favor? Pronto, Ó, melhorou aqui. Perfeito. aqui os ambientes, nós temos lá o estoque, aí a descrição, a sala construída, com a alvenaria, vai falar tudo que tem lá naquele ambiente, a garagem, o NOC, o setor operacional, cadê? O setor operacional, que é o setor de campo ali, né? É tudo que é externo da empresa, é onde o pessoal atua. A recepção, aí as unidades de cada cidade, a gente faz esse levantamento também. Passar aqui, deixa eu avançar. E aqui Ou ele vai seja, falar dos cargos. todos os ambientes de trabalho da empresa. Isso é um raio-x. O que a empresa tem hoje? É isso aqui, isso aqui. A gente vai lá, quando faz uma visita, documenta tudo, pega como é que é o ambiente, tenta traduzir tudo que tem lá para dentro da norma aqui, né? O que a norma exige. E aqui, ó, vai falar do cargo aqui, esse aqui, auxiliar administrativo, vai descrever o que é que ele faz, as atividades que ele realiza, isso que é um ponto importante. Isso aqui não é copiar do CBO e jogar aqui. É realmente o que ele. Porque se fosse para copiar do CBO, não precisava disso aqui. O CBO é uma referência, mas o que ele faz de verdade, você vai lá, observa e coloca. Às vezes dá uma linha, o que o cara faz é só aquilo ali. Rapaz, ele só organiza o estoque tal, e você vai preencher aquilo. Ednardo, para o pessoal que não tem um conhecimento muito específico de RH, né? O que é um CBO? Olha aí, meu amigo, que é um CBO. Não, pode explicar, só para explicar para a galera o que é um CBO. Se você quiser mostrar aí, existe um Código Brasileiro de Ocupações, né? Aí era exatamente isso que eu estava falando semana passada. Só um pouquinho de nada aí. Só um pouquinho que eu aí em cima falo, ó. Tem o número do CBO aí em cima. Pronto. Cargo auxiliar administrativo. Aí, como existem inúmeros e inúmeros cargos, existe no Brasil uma codificação para cada um deles. Aí é exatamente esse código aí que a gente pede que você não coloque o técnico. Porque se você colocar Exato, um código de exato. técnico, aí vai Aí você está exigir, enquadrando, né? está enquadrando o cara que ele é técnico e que esse profissional também vai ser obrigado a ter um registro no conselho. Aí é isso que tem que ter o cuidado lá, que a gente orienta os nossos clientes a falar com o contador. Aí esse CBO aí, no caso, é o código de auxiliar administrativo. Mas, enfim, era só isso que eu queria falar mesmo. Show, show. Aqui tem as recomendações, ó, realizar treinamento e tal. Então, assim, aqui é um levantamento que a gente, enquanto consultoria, faz na empresa, né? Aí vai lá, faz a visita, observa os cargos e faz o levantamento dos riscos que estão envolvidos. É o Uhum. inventário de risco, aquela função, ó, o que é que ele faz lá? Ah, faz digitação, atividade administrativa. Então, é uma atividade de risco baixíssimo, é super tranquilo aqui, ó. Olha o nível do risco aqui, ó. Tudo baixo, é moderado, porque é trabalho de escritório, você não tem como. O máximo que ela vai ficar é cansada. Cansei de ficar Aqui, sentado ó, às vezes. sentado. Aqui eu já é um cargo de um suporte em redes. Aqui foi auxiliar de suporte em redes. Já foi seguindo essa dica do escritório do Alan, né? Antes a gente cadastrava nossos funcionários como técnico, e a gente fez essa mudança. Tratando todo mundo aqui, ó, como auxiliar. Aqui tem o CBO dele, então aqui tem os ambientes que ele trabalha, as atividades que ele faz. Ó. No final recebe a ordem de serviço do setor administrativo com as demandas. E essas demandas podem ser instalação, ativação, manutenção, suporte ou afins. Ou seja, eu estou contando aqui o que ele faz, e de fato ele faz isso. Então vamos avançar aqui para a gente não ficar batendo aqui em cima dessa parte. Eu quero mostrar para vocês o que de fato uma empresa precisa fazer ali, que é seguir o plano de ação. Deixa eu pegar ele aqui. Aí, Pode vir aqui. essas descrições que o Ednardo está fazendo não é por funcionário, ele é por cargo. Os riscos de Isso. cada cargo, né? Análise do risco de cada cargo e o cuidado que o Ednardo teve aí de, na empresa dele, por exemplo,
tirar todos os funcionários que tinham um cargo de técnico e colocou como suporte de rede ou auxiliar de suporte de rede. Aí, lá na, Pronto, aqui vem o plano de ação. Pronto. O plano de ação é o que eu vou fazer aqui para 2025. É o que eu tenho que fazer e o que a Anatel vai pedir e exigir. Mas vocês vão entender lá no final como é que eles vão monitorar isso. Plano de ação, tá aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer? Revisar a identificação do funcionário para a realização do trabalho específico. Para atender a NR10, a empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador. Pronto, Edna, traduz isso aí. Cara, o que eu vou ter que fazer aqui? Criar umas carteirinhas para os meus funcionários. Carteirinha com o nome dele, com a identificação para ele andar com o crachá. Nessa carteirinha vai ter na frente o nome dele, a foto, e no verso os treinamentos que ele tem elaborado. Isso é interessante, ó. Outro dia a gente foi fazer uma instalação, os meninos foram fazer uma ativação dentro da Equatorial. E aí a galera lá da Equatorial disse, não dá para fazer hoje não, porque precisa mandar um e-mail com os treinamentos e tal. E não, o próprio técnico disse, não, rapaz, aqui, entregou a carteirinha, Alan, na mão dele, do fiscal, e ele virou, olhou e conferiu as datas, porque essa carteirinha vai assinada pela gente, né, pelo técnico de segurança. Então lá constava que os exames dele estavam em dia, constava que os treinamentos dele estavam em dia e simplesmente foi autorizado, sem precisar toda aquela parte de solicitar documento, a gente preparar, mandar, então foi bem tranquilo. Isso é um ponto, eu acho interessante, mas vamos lá. Fiz isso aqui, fiz essa atividade, eu venho aqui, eu tenho esse documento impresso, né? Eu marco ele aqui e assino, ó, boto a data aqui, ó. Boto a data que foi realizado e qual foi o custo das carteirinhas. É isso aqui que você precisa fazer. E aí e assim por diante, ó. Todas as atividades vai estar aqui, ó. Nomear o colaborador para representar a CIPA. Por quê? Vamos entrar agora nessa parte da CIPA. Lá no anexo 4, diz que a empresa, anexo 2 da NR4, a confusão. Lá diz o quê? Que a empresa precisa ter um técnico de segurança para formar a comissão da CIPA, né? O que é a CIPA? É a comissão interna de que, Alan? de De prevenção de prevenção a acidente. acidentes. Isso. Isso está dentro da NR5. E aí você precisa formar uma CIPA. Mas empresa pequena, que é no meu caso, né? Tenho 20 colaboradores. Como é que funciona? A norma também te atende. Ela diz o quê? Ó, a empresa fica de responsabilidade da empresa nomear um colaborador. Então ela pega o colaborador que ela escolher e nomeia ele como designado de CIPA. Então tudo que é da CIPA, que ia ser ali, a CIPA era formada ali. A CIPA, para formar a CIPA, você precisa fazer uma eleição, juntar uma galera, e é tipo é igual fazer uma votação ali para uma prefeitura, para alguma coisa. Então, em vez de passar por esse processo, você nomeia uma pessoa que vai representar a CIPA da sua empresa. Claro, tudo vai ser, a carga dele vai ser reduzida, no sentido de ele não vai fazer tudo que uma CIPA de 5 colaboradores iria fazer. Não, você vai, junto com a empresa, planejar e ele sim vai te auxiliar nisso aqui. Então, ó, qual foi a sacada que eu tive? O meu designado de CIPA é quem me ajuda a implementar a parte de segurança na empresa, porque eu preciso disso. Então, a norma ajuda a gente nesse sentido. Então, nomeei o cara, marquei aqui que estava concluído, eu marquei lá em cima, foi a fazer, ó. Concluído, boto a data e qual foi o custo, né? Às vezes você teve um custo com treinamento e tal. E por que que é um detalhe? Por que que sempre pede o custo aqui? Porque tudo que você investe em segurança, isso lá na frente pode reverter para você como bônus de impostos, é a questão do FAP. Isso aqui a gente pode até marcar um outro momento para falar disso, mas se você sabendo manusear isso aqui, você consegue ter benefício fiscal com isso aqui também, de aproveitar o que você investiu na parte de segurança. Sabia disso, mano? Essa parte? Você já conhecia? Não, esse detalhe aí eu não conhecia. Legal, nós vamos trocar uma ideia também sobre isso. Aí lembrando aqui, ó, continuando, fazer um treinamento de NR5, por quê? Porque eu preciso designar o cara aqui da CIPA, lembra? Então, para eu treinar o cara, para eu poder designar ele, antes eu tenho que treinar. E assim por diante, ó, vai ter todo o mapeamento do que eu preciso fazer. Ó. Treinamento de NR10. Quando que eu tenho que fazer? Ó, nesse período aqui, ó, entre o mês 7 e o mês 8. Inclusive é agora, né? Lembrando que isso Tenho que ir aí lá. é a empresa que tem a liberdade de colocar essas datas, ou no caso aí, o consultor da empresa, né? A pessoa Isso. não é que existe um Tudo calendário bem. nacional, que o Não, treinamento tem que ser do mês 7 para o mês 8, né?
Não, isso aí foi uma definição nossa. A gente, olhando a turma que ia vencer, definiu, não, esse período tá ótimo para a gente. E a gente que datou isso aqui. Boa, boa colocação, Alan. E aí a gente vai realizando, ó, treinamento do NR10 CEP, que precisa, NR6, ó. No caso aqui, ó, toda a bateria de treinamentos vai ser feita nesse período. NR35. E aqui, ó, no final do ano, olha como já falar para vocês aqui, ó, no final do ano a gente tem que fazer a revisão anual do PCMSO, tá aqui, ó, mês 12, que é onde eu entro em contato novamente com o médico, envio para ele o PCMSO, ele pede lá a documentação, você envia os exames que foram feitos e ele faz a análise e refaz o PCMSO, né? Ele atualiza ele. Também para dezembro, o que é que nós vamos ter aqui? Ó? Revisão das ações do PGR e reunião de gestão, que é o quê? Cara, o que é que nós fizemos? Porque muita coisa aqui pode ser que a gente não consiga cumprir. Aqui no nosso está bem tranquilo, porque nossa empresa já vem fazendo o plano, cumprindo o plano de ação, e a gente consegue meio que já diminuir a carga inicial do planejamento, né? Porque no início, o PGR, tudo que está faltando na empresa vem para o PGR, que é onde protege você. E aí, aqui a gente vai revisar o PGR, vai elaborar ele de novo, ver o que precisa melhorar, o que foi feito, o que não foi feito, e refaz o plano de ação. Atualizar as ordens de serviço, está tudo aqui, ó. Então, é isso aqui que você vai montar e vai te acompanhar, você vai acompanhar isso aqui. Como é que funciona, Leonardo? Eu pego, todo mês tu vem aqui e olha isso aqui. Não, a gente aqui da consultoria tem um sistema e manda um e-mail para a gente falando justamente desse plano de ação. Quando for no dia 15, eu recebo um e-mail dizendo assim, Ednardo, ó, tem que atualizar, vamos supor que isso aqui foi janeiro, né? Então passou. Mas em janeiro eu recebi um e-mail informando, ó, tem que atualizar as ordens de serviço conforme a NR1. Então a gente vai lá e executa. Aí executando, a gente vem e assina aqui. Então esse aqui é um PGR. Alguma dúvida aí, Alan? Alguma colocação? Não, se alguém tiver uma dúvida, quiser levantar a mão ou falar aí, o microfone não está bloqueado, tá? Eu estou anotando aqui uns pontos principais para a gente revisar no final também. Mas, então, pode seguir, de nada. Ninguém Tá, vou levantou a pegar o mão por enquanto. PCMSO. PCMSO eu vou falar agora só como eu posso dizer, eu não posso opinar porque eu não sou médico, né? Você Mas vai falar como cliente, vou, né, nesse caso, não como como cliente, no técnico. caso, como empresa, no caso. O que é que eu Uhum. faço aqui? Eu tirar o texto, né? E aqui a gente vai ter os ambientes também, os documentos seguem o mesmo padrão. E dentro aqui de cada função, eu vou ter os exames. A tela é gigante aqui. Pronto, tá aqui, ó. Cargo auxiliar, suporte em redes. Aqui vai estar a descrição de tudo. Ele faz lá na atividade. E aqui tem os exames que ele precisa fazer, ó. Controle médico. Ele tem que fazer uma audiometria. Quando que ele vai fazer? Tanto no admissional, demissional, retorno ao trabalho, na mudança de risco, no periódico. E aqui está determinado pelo médico, ó. O periódico deve ser feito a cada 12 meses. Por algum motivo, ele entendeu que é 12 meses. Então, ele coloca aqui, Ednardo, ó. tem Opa, uma pergunta. Tu pode subir só um pouquinho, que essa foi pergunta da semana passada. Aí tu consegue dar um zoom aí só um pouquinho só, principalmente nessa coluna do meio, que tem uns. Pronto. dos exames? Fazer o admissional, demissional, beleza. E retorno ao trabalho, né? Fazendo a pergunta como provedor, por exemplo. Ou seja, se eu tiver uma funcionária que saiu de licença maternidade e Boa. voltou, isso é um retorno ao trabalho. Então, ela precisa refazer alguns exames. Isso foi a orientação que o médico de saúde do trabalho passou para o médico do trabalho passou para você. É isso? Certo, exato. Só que, usando até o teu exemplo, no, no caso de maternidade, foi tirado isso da norma. Antes realmente era dessa forma, mas eles, na atualização que houve, não precisa. Para essas situações de maternidade. Mais exemplo, no caso de um acidente, de um afastamento por algum outro motivo, você vai lá e vai pedir um retorno ao trabalho, até para ver se você está apto. Já aconteceu de funcionário, não na nossa empresa, mas já teve casos do cara se acidentar e quando ele retornou, ele não tinha mais condições de atuar naquela atividade. E aí ele foi remanejado, a empresa colocou ele em outra função. Mas é Uhum. isso mesmo, o retorno ao trabalho é isso. É um retorno, por exemplo, de algum acidente de trabalho. O Vinícius tem uma pergunta a Isso. fazer, deve ser nesse sentido também. Manda aí, Vinícius. Não, eu mais em relação à organização do documento. Estou olhando o meu aqui, tem praticamente o que tem aqui
no Damasceno, mas o do certo? Damasceno tá muito mais fácil de entender, assim, né? Que loucura, né? Tu tem páginas e páginas e tá Hum. tipo um textão, né? Quem fez foi a Unimed Uhum. ainda, né? E aqui, numa tabela ali, já fica mais organizado. Mas é, Parabéns aí pelo documento. é um show. Mas é porque a norma de, assim, não é para ser difícil. Quem vende o difícil é porque quer te vender, né? Mas a ideia é ser simples. Quanto mais simples, mais fácil de executar. E a nossa Uhum. ideia é, o que é que a norma pede? Ah, a norma pede isso. Cara, não complica não, faz só isso ali que vai funcionar e vai dar certo. Eu ouvi isso de um auditor. Ele disse, cara, faz o feijão com arroz que passa e tá tudo certo. Se Uma vez eu ficar. vi também de um cara da Anatel que ele explicou o seguinte: vocês têm que ter arquivado toda a documentação, Isso. Aí mas vocês sim. têm que ter uma pastinha específica para entregar se um dia vier um fiscal, que é a pastinha do fiscal, que são dados mais diretos, né? Porque quanto mais papel tu vai entregando para os caras, mais chance também deles cavocar mais tu vai. É, Tipo, você tem exatamente. uma Com eles é pastinha mais. específica para esses caras sempre quando chegarem, aí já com tudo resumido e tal, né? Mas é Hoje, quando fica. complicado organizar isso, né? Sem Uhum. ter um Tá vendo essa sistema aí que tela, te ó? ajuda. Tô vendo a tela. Pronto, essa tela aqui, todos os clientes da consultoria têm acesso a isso. E isso aqui é se o fiscal diz assim, hoje eu preciso de um levantamento de tudo da empresa. Isso aqui é auditável. É isso aqui que a gente entrega para eles, né? Claro, a gente entrega documento, mas hoje vai chegar um ponto que você vai entregar isso aqui e aqui vai ter todo o mapa da sua empresa, ó. As vidas ativas, o relatório, esse relatório aqui, ó, que eu comentei, ele me traz o que eu preciso fazer, que é aquele relatório que eu recebo por e-mail também. Então é bem interessante usar uma ferramenta que te ajude, né? A fazer esse controle. Bacana, isso aí você desenvolveu, Isso aqui é da nossa consultoria aqui com o certo? Alan. Mas vocês É, que criaram o sistema. não, a nossa consultoria ela contrata um sistema e esse sistema Legal, a legal. gente arquiva todos os dados dos nossos clientes. A gente vai auditando e vai sempre revisando. Mas E não o foi cliente tem desenvolvido pela acesso gente, à não. ferramenta. E o cliente também tem acesso à ferramenta. Você pode fazer a gestão direto no sistema. A gente entrega seu usuário, você vai lá, quer criar uma ficha de EPI, toda já no padrão, você entrega por lá também. Então, é bem bacana nesse sentido. Então, aqui, tu vai Continuando ter os aqui, exames, voltando aqui. Voltando o, aqui, vai o lá. Ângelo tem uma pergunta. Ângelo, deixa o Ângelo fazer logo essa pergunta. Manda aí, Ângelo, talvez seja voltado para essa parte. Exato. Boa tarde, pessoal. Boa Só em tarde. relação ao retorno ao trabalho, se consta também o período de férias, né? Quando o profissional retorna Não, ali das férias. não precisa. Segue o periódico normal. Se estiver dentro do periódico lá, estiver válido, não precisa não. Retorno ao trabalho é quando houver um acidente de trabalho, meio que vamos entender assim. Sim, Antes sim. não, É, antes da maternidade tinha isso aí. eu acho Mas que nem, semana nem todas passada são acabei precisas. falando isso, né? Mas é porque encaixa com o periódico. E aí eu acabei Isso. confundindo. Acabei confundindo aí essas informações. Mas ficou claro. Vamos Então, seguir? vamos lá. O PCMSO, resumindo, ele vai ter a grade de exames para cada função. Aqui, exame clínico. Essa função aqui só tem exame clínico para fazer. Só aquela conversa com o médico. É muito show. E a cada 24 meses. Que função é essa aqui? Ah, Esse é é o administrativo. administrativo. Bom demais. E É aí, no o- final, aqui vai ter pegar aqui, deixa eu rolar aqui. Aqui fica Ele melhor. fica grande assim porque ele vai fazendo por cargo, né, de nada. Isso. Aí vai depender da quantidade de cargos, aí vai aumentando aí. E aqui vem as ações, o plano de ação que o médico deixa para a gente. Ó, o que é que você vai fazer esse ano? É isso aqui, ó. Aproxima mais, Realizar a campanha Ednardo, de por vacinação. favor. Opa, vamos lá. Boa. Tá de boa? Melhorou. Ficou bom. Pronto. Quais são as ações que ele deixou para a gente aqui para 2025, 2026, que nosso documento foi feito agora? Realizar os AIOS, né? Ele nem botou data, porque ele é atemporal, vai depender de quando vai vencer de cada um. Campanha de vacinação, então a gente vai montar aqui em setembro, cobrar a galera tal. Aí, como é que eu comprovo que eu fiz isso aqui? Você faz uma reunião, depois pega uma folhinha e assina, bota o tema da reunião e bota todo mundo para assinar. Você explica, ó, pessoal, é importante.
fazer, atualizar sua carteira de vacina e tal, realizar Aí, palestras sobre doenças. aí você Opa, faz uma fala lá. ata e pede o pessoal para assinar. Isso, exato. Faz até online, né? Consegue pedir para o pessoal assinar online ali, marcar Uhum, presença e pronto, tá valendo. Aí vai ter aqui realizar palestra e tal, tá tudo aqui, ó. Realizar a emissão do relatório anual, que é com o médico mesmo, que é mais um lembrete para a gente conversar com o médico. E é isso, o PCMSO vai te trazer basicamente os exames que você precisa realizar, que é a nossa médica parceira, ó, que atende o Maranhão. uhum, E show, vamos agora aqui o LTCAT. Para manusear, não tem nem o que fazer nele, porque o LTCAT é o seguinte: o LTCAT, como eu falei, ele é um raio-x ali da tua empresa. Eu tenho 10 funções. Ele avaliou. É o melhor documento que tem para você ter, porque para você investir. Porque se você não muda aquelas funções, não contrata ninguém de outra função, você não precisa refazer o LTCAT. Então, o LTCAT não tem prazo de validade. O prazo de validade do LTCAT é quando você mudar as funções. Se a atividade não muda, ele se mantém. Show de uhum. bola. Dá Por exemplo, falar aqui agora. né, a empresa vai Vamos lá. começar a prestar serviço em ambientes confinados. Aí a gente vai ter agora um técnico especialista em ambientes confinados. Isso. Aí criou um Pronto, aí cargo então, novo, aí nesse caso precisa atualizar a LTCAT, mas se não tiver mudança de cargos, não vai precisar ter é essas isso. alterações. Ou até, Alan, se no mesmo cargo, eu tenho um cargo dos meus instaladores e nele eu vou incluir o risco agora de espaço confinado. Então a gente vai atualizar. Porque aquele Entendi. risco não existia quando foi feito o raio-x lá do LTCAT. Uhum. Então é basicamente isso. Fala aí, Vinícius. Tem aqui também LTIP, LTIP, Laudo Técnico de Insalubridade e LIP. Periculosidade. LIP, O laudo, eu tenho ele aqui também. Ele não é. O né? que acontece? Hoje, vou pegar o mouse aqui, um segundo. Onde documento. Aqui, ó, NR16, deixa eu colocar aqui a tela. O laudo de periculosidade, né? E aí o pessoal faz o LIP. Hoje você não pode fazer o laudo de insalubridade e o laudo de impericulosidade. São duas coisas separadas. Ou você faz um e faz o outro. Mas o que tem assim se praticado e a gente tem visto que os auditores têm aceitado é você faz um LTCAT bem amarradinho, bem feito, e ele mesmo já vai servir, ele já vai entender que ali já tem a periculosidade. Porque esse laudo aqui Uhum. de periculosidade, ele só está testando que nossos técnicos têm direito ao adicional de 30%. E isso pode Aí, Aqui foi colocar no feito os dois. LTCAT. Aqui é um e laudo à parte. Tem um LT, tem todos esses, mais esse L-tip que eles chamaram aqui, né? Laudo ele técnico. tipo, o correto é porque em R15 e 16 separado, que é o LIP. É fazer o laudo de periculosidade e o laudo de insalubridade. Mas está tranquilo. Quanto a isso aí, o laudo de É 15 e periculosidade, hoje a 16, gente. exatamente. Uhum. Quanto a isso aí, já agrega tudo. Falando, tempo da resolve aqui. Aí aqui o rapaz, até o nosso técnico, andou um dia todo, ou 2 dias, se não me engano, com um equipamento que mede os dBs, né? Sim, sim, o No, Uhum, decibelímetro. andou com isso, andou Dosímetro. com ele Dosímetro, no, é o dosímetro. no fixo ao peito, acho que foi. Não Uhum. dentro do casaco, por fora, né, do uniforme. Sim, E passou o dia todo com aquilo ali, batendo escada, entra carro, fecha carro, tumulto e não sei o quê. Aí, isso. assim, eles fizeram esse negócio. muito bom. Ednardo, Ele fez, agora ele fez uma adentrando aqui. avaliação assim, não? Boa. Fez uma avaliação de ruído. Tá Fala, aqui Alan. Isso o aí, isso aí. dosímetro no ombro do técnico ali, né? Que o Ednardo mostrou. Ednardo, na parte mais prática, para a gente fazer uma análise preliminar de risco, eu tenho uns laudos aqui, mas eu não sei se tu separou um também para compartilhar a tela, ou pelo menos o modelo. Arrocha aí, compartilha aí, que eu vou O que que é tô vendo aqui. importante, o que que é importante avaliar, né? Eu tenho que abrir aqui também. Deixa eu abrir aqui. Gente, o que acontece? A análise preliminar de risco, eu até fiz uma live com o Ednardo, e essa live, eu posso mandar o link também para vocês darem uma olhadinha lá.
Acabei que não abri o sistema aqui também. Mas o que é importante avaliar, né? Na hora do técnico, e isso tem que estar atrelado ali à ordem de serviço. Na hora que o técnico for fazer uma instalação ou qualquer serviço, ele tem que preencher algumas informações, aí a empresa pode optar em fazer isso em papel mesmo, tá? Ou pode optar em usar algum aplicativo, que tem alguns aí que são até baratinhos para se contratar, para ir documentando e arquivando isso. Porque hoje, infelizmente, a grande maioria dos acidentes, eles são consequências de uma análise mal feita. Ou é ou é uma área que não foi isolada corretamente, ou é um auxiliar de suporte de rede que não fica fazendo a orientação de trânsito, ou a pessoa não observou que tem uma árvore grande e nessa árvore a gente pode ter uma rede desencapada ali no meio, de baixa tensão ou de média tensão, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado, e se vai ter cruzamento de cabo de um lado para o outro da rua. Então, esses pontos, né, praticamente é tudo você marcar ali, dar um checkzinho e ir marcando tudo direitinho, que o Ednardo vai mostrar aí um que ele tem em PDF, mas já usa até um sistema, o Ednardo também. Pode ficar à vontade, Ednardo. Então, aqui tem uma APR, né? Essa APR, na verdade, é a base que a gente utiliza. Hoje ela está no, como o Alan falou, ela está no sistema, que os meninos já preenchem de forma automática. Mas é basicamente fazer as perguntas, né? A ideia da APR é, cara, olha isso aqui está de acordo com o que você já fez em treinamento? Eu posso executar essa atividade? E aí, conforme o que ele responder aqui, ele mesmo é para tomar a decisão. Cara, não dá para te fazer atividade. E é o que a gente mais orienta, cara, você não precisa se arriscar. Você viu que não tem condições de executar essa APR, executar essa atividade, não faça. Então, ela aqui toda manual, já deixei a tela pronta aqui. O que acontece? Ele vai perguntar se o trabalho em altura é acima de 2 metros, ele vai dar um check aqui ou não, se tem atividade em altura, se vai ser próximo à eletricidade, se é trabalho em residência, porque às vezes não é, né? Você marca aqui, às vezes é uma troca de senha. Aí ele, como é para toda atividade, ele vai fazer isso aqui. Então ele vai marcando aqui qual atividade que ele vai cumprir. Aí as determinações da PR estão sendo cumpridas, aí ele vai dizer que sim ou não. Rapaz, era interessante, Alan, se a gente tivesse alguma evidência para a gente analisar e fazer na APR. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma foto de alguma atividade. Eu posso também abrir aqui uma parte no Google Earth, colocar no Street View, a gente dizer que ele é um Boa. poste e ficar analisando, né? Pronto, pode ser. Então, vou abrir aqui Enquanto você vai lendo aí, eu vou abrir aqui um ponto para a gente fazer uma análise. Tal. Vou Tem Não, alguns beleza. vídeos exemplos no próprio YouTube desse tipo de análise, Exatamente. de outras empresas daí, mas enfim. Mas bacana, essa PR tá bonitinha, como volto a dizer, o documento bem organizado, assim, bem legal mesmo. Deixa eu só E atrapalhar essa aqui é uma vocês aqui. Mais PR. organizado, mais fácil para o técnico também, né? Sim, Não, sim. Essa aqui, ó, é uma feita pelo sistema. A gente tem um aplicativo que eles rodam no celular e ele preenche e essa APR até auditada foi, né? Então, já é validado isso aqui. E aqui é Funcionário a mesma interno tem que pergunta. fazer isso também? Não entendi, Funcionário desculpa. interno que trabalha interno no Não, escritório tem se que ele não fazer está isso aí também, exposto a um não. risco, quem vai determinar isso é o PGR, mas se ele trabalha interno, provavelmente ele não vai estar exposto a nenhum risco desses aqui. Então, ele Uhum. não vai precisar. depende da Beleza? atividade, né? Vai mexer numa tomada, sempre tem os técnicos metidos a eletricista também, né? Se na E função acima dele de altura, 1,80 m, eu acho que é aqui 2 metros também é 2 metros, dois 2 metros. metros. já tem que preencher esse negócio. Não Ó, é sei se está interessante aparecendo essa minha questão. tela aí. Está aparecendo minha Tá tela aí para a sim, gente tá fazer sim. uma APR. Pronto, aí fica a minha tela de um lado e a do Ednardo do outro, para a gente ir Abrir fazendo a essa PR, APR. então. Ó, vamos fazer a instalação desse poste aqui, Ednardo, de esquina. Quiser que eu coloque outro também, eu posso colocar aqui. Cadê a PR? Perdi ela aqui. Coloca aquele Ah, da voltou. Índia que ele não passa essa PR aí nem a pau. Isso acontece muito numa zona rural, às vezes, que tem um poste torto. Aí o não passar a PR é uma exceção, né? Aí quando a PR não é aprovada, qual o procedimento que tem que ser tomado? É o que o Ednardo falou no começo, que é uma permissão de trabalho. Aí a permissão de trabalho é um documento, digamos assim, extraordinário, né? Um documento específico para casos de muito Boa. risco
em que, cara, isso aqui não aconteceu. Aí precisa ali ter um aval do superior ou do técnico de segurança do trabalho e criar uma situação de análise de risco específico só para aquele local. De modo Aí geral, faz o um próprio treinamento acompanhamento. e faz acompanhamento e tudo, exatamente. Interior tem bastante rota de energia com mono. A gente fala monobush aqui, né? Que é um fio só de alta, seria isso? De média Sim, Uhum. tensão. sim. E, Ele cara, dá tu uma, passou dois postes com drop e, cara, e é longe aí dá do indução cabo. aquilo ali. Que cacete, isso ali. Às vezes usamos até uns ASzinho que tem mais barato para não passar. Eu já Mas corrigi aí já não todos, passaria na PR, né? Teria que ter eu, uma permissão, eu eu acho. corrigi todos os postes procurando se o drop tava grudado em algum fio, alguma coisa por conta disso daí, no interior. É Aí, Não, perigoso mas é mesmo. drop novo, não tá? Não tem. Tava não, Passou depois que eu do. descobri que era indução. Ah, que ele estava É, pegando corrente por isso aí acontece indução, por né? conta da É, indução, né? é. é. É, no caso da APR, se for identificada alguma coisa em conformidade, o serviço tem que ser parado. Só vai Uhum. fazer Sim, depois sim, que sanar. exatamente. Ou você minimiza o risco, né? Você tenta evitar com o uso de algum EPI, alguma coisa, ou faz o serviço de outra forma. Uhum. É Isso mesmo. exatamente. Muito bem colocado, meu amigo. Essa é a É, ideia nesse mesmo. caso a gente trocou o cabo aqui, né? Que ajudou a reduzir o risco, mas tem umas luvas que a gente tem também para alta. Mas é ruim de trabalhar com aquelas luvas dentro de um. Fazer um conector com aquilo ali, né? A gente Uma fusão. consegue fazer essa análise aqui, Ednado? Bora lá. Fazer. Qual é a ideia aí? Vamos lá. Qual é a atividade? É passar um cabo nesse poste, Alan? É, fazer uma instalação aqui, a gente vai usar esse poste aqui para fazer ele, né? Aqui na minha tela eu consigo ver a minha tela do Ednardo lado a lado. Quem tiver pelo computador também consegue. Pelo celular eu acho que só consegue ver um ou outro, né? Mas, por exemplo, o Ednardo tá ali, se a gente vai subir nesse poste, aí vem aqui uma pergunta. Qual é a primeira pergunta aí? Tem trabalho acima de 2 metros? Se eu vou colocar a escada, então sim, né? Então já matou aqui, já marca. Eu não vou conseguir marcar, tô vendo aqui como é que. Não, mas tudo bem, a gente só coloca, a gente vai fazendo Vai mentalmente. comentando. Beleza. Então, beleza. Ele vai ter um trabalho de altura. Então, marcou aqui, como sim. Trabalho em serviço próximo à rede elétrica. Ele vai Sim, subir ali, ele também. vai Vai entrar em subir no poste, vai proximidade. ficar Então, perfeito. Sim, também. pronto. Então, é assim. Trabalho em residência, vamos lá. Ele vai finalizar. É uma instalação, então, É uma sim. instalação, vai Porque finalizar na residência, então sim. então, marca o sim aqui também. Lembrando que aqui ele coloca o número da ordem de serviço do sistema dele, ó, aqui nesse campo, ordem de serviço. E aqui é Uhum, o local da atividade, que seria o endereço. A rua tal, próxima a tal, o máximo de informações que ele puder coletar aqui da atividade. uhum. Então, continuando, marcou aqui sim. Então, as determinações da PR estão sendo cumpridas? Sim, você está fazendo a PR, então você está trabalhando em cima dela. Uhum. Aí foi realizado o isolamento da área. Pronto, o cara, eita, porra, não fiz isso. Ele vai lá, faz. Exatamente. Boa, tá vendo? O cara Vou esqueceu marcar de fazer aqui. isolamento. Opa, então vamos lá fazer Essa é a isolamento. função da APR. Essa é a ideia. Ela te lembrar mesmo. Então você marcou, pronto, fiz. Aí os envolvidos são treinados em IR35. E aí, Alan, tu fez teu curso? Não, fiz não, ó. Então eu não vou subir não, Então, vou ficar só orientando o trânsito embaixo. Eu sou mas auxiliar. eu fiz. Então Então tu eu fiz. Então sobe. vou marcar como sim. Marquei aqui. Pronto. Condições climáticas, chuva, vento. Rapaz, aqui nunca ouvi falar de chuva, né? É Sobral, Sobral não chove não. Então a gente bota aqui. Condições climáticas, chuva, vento, adequada para atividade. Botar tudo ok Sim. aqui. Uhum. Assim. Deixa eu pegar aqui o time. A iluminação é suficiente? Sim, tá de dia, então show. Uso de EPI adequado para atividade e em boas condições de uso? Espera aí, deixa eu olhar aqui. Estou com meu capacete, estou com minha luva, estou com meu cinto. Não, beleza, tá tudo ok. Esqueci de nada. Marcou aqui. Isso Uhum. aqui já é lá na parte quando ele chegar na residência, né? Que é a questão das telhas. Isenta de umidade, que representa perigo. Como não tá, a gente já viu lá em cima que não está chovendo, então passa aqui. Escada coletiva e manuais 100 metros, de 6 metros em boas condições. É maior que 6 metros, que é 6,40, né? Tá ok. Ferramentas e equipamentos mantidos e guardados de modo seguro. Tá aqui nosso bolsão, tudo tranquilo. A escada foi devidamente fixada e o local foi sinalizado.
E o cara vai avaliando. Não, deu nó na escada, já colocou ela ali. Ou Não, seja, já beleza, é a tá tudo ok. finalização do serviço, né? Nesse caso. É aqui a preparação do trabalho em altura, ó. Uhum. Esse aqui deixa aqui, esse cara obedece à altura necessária, sim, as cordas de ancoragem e linha de vida estão em boas condições. Então, é um checklist. O poste está abarroado, como é que tá lá? Não, esse poste tá até de boa, não tem muito cabo, tá bem, tá até tranquilo. É, Então, esse poste aqui ok, tá bota não tranquilo. aqui. Linha de vida estabelecida e fixada em local adequado. Aí ela já vai vir na escada, né? Já vai estar preparada, então você E se o responde. cara não fizer a linha de vida, aí ele está descumprindo a norma, Aí né? tá E o descumprindo. treinamento, né? Exatamente. Aí ele destaca aqui, ó. Ele não fez a linha de vida, ele bota não e vai dar a explicação dele por quê. Pronto, Ele exatamente. bota aqui na observação. Aí outra coisa, no treinamento, quando a gente vai mostrar a linha de vida no treinamento, todo mundo faz do zero. Aí a galera reclama muito assim: ah, Alan, mas a linha de vida demora muito para fazer, mas é porque a gente faz do zero. A linha de vida você já vai deixar preparada e aí já vai estar na escada. É só bater a escada, amarrar e pronto. A linha de vida já vai estar no ponto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E Não, mano. como é que esses caras vai provar que essa linha de vida foi feita? Ele Na está evidência. preenchendo aí No manualmente, final de. certo? Certo. Certo. Mas aí ele está lá no trabalho. Aí quem é a pessoa que vai atestar de que ele fez? Ele mesmo? Ele pode mentir? Ele pode Isso. falar a verdade? Pode. Ele pode Pois é. mentir igual ao que acontece. Aí é um ponto interessante. Ele pode dizer que fez tudo isso aqui. E aí ele vai lá e sofre um acidente. Ok. Certo? Aí, Aí, beleza. Vai, pode falar. aí ele vai ter que provar que ele estava usando a linha de vida. É assim? Isso, porque, via de regra, no final vai pedir uma foto, uma evidência, né? Ele precisa evidenciar tudo que ele falou, que no caso é uma foto. Por isso que a gente usa o aplicativo. Ah, Mas mesmo entendi. assim, vamos. Agora, Não, mas vamos lá, vamos pegar esse gancho. Vamos chegar no ponto que o cara foi lá e mentiu, tirou uma foto, usou uma foto antiga dele. E ele sofreu um acidente, certo? Uhum. Lá na frente, primeiro que o maior prejudicado nessa história é ele mesmo. E segundo, caso venha acontecer alguma fatalidade, ele criou provas contra ele. Porque tô ele disse que entendendo. fez tudo aqui na PR. Porque ele Então a preencheu um consciência, documento de forma errada, né? Ele falsificou um documento. isso, porque é como eu costumo dizer, a vida que está em risco não é a minha, não. É a dele que está no campo. Então, Pronto, se vamos ele lá, não Edna. souber É, preservar isso, Aí ele só, colocou só, não, só vamos mais um supor. detalhe. Ah, fala aí, Adriano. Com relação a essa questão da PR, ela não é um simples documento que você, tipo assim, não é só um papel, ela é um documento de segurança. Sim. Quando você Sim, preenche a PR, você vai preencher a PR, a PT, você vai colocar lá todos os envolvidos no serviço. Tá o cara que está sim, fazendo a instalação, tá o colega de trabalho dele. Os dois uhum, assinam o serviço. Se o cara disse que estava lá, feito a linha de vida, estava tudo direitinho, os dois assinaram e não estava, os dois vão responder, entendeu? Uhum. Porque o que vai resguardar o provedor? A empresa. O que vai resguardar ela é o quê? O documento. É o Uhum. documento que de treinamento, que treinou, aquele cara sabe preencher uma PR, as NR, tudo direitinho, e o documento da PR preenchida, né? Ó, o cara disse que foi feito tudo aqui e ele se omitiu de fazer o serviço de forma correta. Então, ele que vai pegar toda a culpa. Aqui na nossa Exatamente. região já houve óbito do cara, ele subiu no poste e estava molhado. E aí, quando veio a investigação, ele levou uma descarga elétrica. Quando veio a investigação concluiu que foi suicídio do cara. Por quê? A empresa tinha dado todos os exatamente. treinamentos, tinha toda a documentação, a PR, tudo direitinho, e o cara ainda fez errado. entendi. Excelente E É isso colocação. aí. Excelente colocação. eu tenho Hum. mais outras Manda, para Divan. debater. Arrocha, Aí arrocha. vamos supor que eles colocaram que não, realmente não fizeram a linha de vida, certo? E nesse caso, sobe ou não sobe? Não, Continua? Não, não se sobe. algo não sobe. Se algo está impedindo, está impedido. Então Ninguém pode não obrigar ele a fazer. executa. Não, eu tenho o direito, ele tem o direito de recusa para não executar a atividade. E tá Entendi. tudo, na verdade, é o que ele deve fazer.
Tô entendendo. Tipo, A tá PR chovendo, não existe. né? O direito de Parou, faz recusa uma lá que já é PR e prevista em justifica. norma. Pronto, essa parte Pronto, de tá descarga chovendo, eu feita. não vou fazer porque tem risco, tá chovendo. Acabou. Perfeito. Isso, ele Ok. provando que isso, ó, ele provando por A mais B, cara, não tem condições de subir, tem poste que tá quebrado, acontece isso. Cara, ninguém vai te obrigar, a não Perfeito. ser ele mesmo que pode querer se arriscar. E voltando à história da PR, quando ela é digital, só um detalhe, ó, você sempre vai ter a figura do supervisor, que é quem está preenchendo a PR, então ele vai avaliar aquilo ali, e quem está executando. Então é sempre feito por esses dois caras, o supervisor e o colaborador. Por isso que o trabalho sempre tem que ser feito em equipe, né? Ah, Uhum. boa, Eu Ednardo, é Em isso costumo, que eu ia dupla de falar, dois. né? Eu tô eu vendo costumo Em aí. dupla de observar a dois. Enel, né? Eu costumo observar a Enel, o pessoal da Enel fazendo isso daí, entendeu? Antes deles subirem, eles fazem toda essa. Só que eles têm uma câmera filmando, um celular tirando foto, para que realmente foi feito. Então, no caso do aplicativo, não é isso, Alan? No, Isso, Que no vai exatamente. facilitar. aplicativo, você tem espaço para colocar fotos também, né? Uhum. As fotozinhas E, tiradas ali da hora do serviço. Entendi, entendi. Tá Tem ótimo. aplicativos que tiram foto com a localização e tudo mais, em a data Uhum, e hora e geolocalização, né? isso. uhum. Como uma marca d'água, né? Não sei se pode se usar esse aplicativo e importar para o Sim, sim. teu sistema. Uhum. Mas se Tudo que não for a tiver, favor, faz sim. se não tiver o aplicativo e quiser fazer também em papel e o técnico mentir, aí assim, a gente também não tem o poder sobre todas as pessoas e sobre todas as ações, né? A gente tem que fazer a nossa Exatamente. parte e como o Adriano muito bem colocou, se você tiver resguardado, você já consegue se proteger melhor caso ache ali uma má intenção ou sei lá, né? Não digo nem má intenção, caso ocorra ali alguma negligência por Mas conta de uma falta de atenção. o aplicativo eu acho que ele é mais auditável, né? Sim. A Sim, APR eu sim. posso fazer, vou lá, sofro com uma queda simples da escada, vai me dar um atestado lá uns dias em casa, eu posso ir lá e refazer aquela APR, rasgar a outra e botar no lixo, Também tem isso. entendeu? É Não verdade. tem- é. É por isso que aí tudo fecha o ciclo. Por isso que tem o PGR, porque lá na frente você tá aí. Você viu que, rapaz, essa PR em papel não tá Aqui, legal. Então, lá na frente você a- refaz ela, vira um plano de ação para você refazer ela num digital. provedor que eu trabalhei aí, os guris arrancaram em 1 milhão e pouco num acidente que deu. Tomaram uma descarga, cortou, atravessou do braço ao pé do rapaz, né? Do técnico. Ele fez o famoso rolinho do drop e atirou por cima da árvore para, enfim, lançar o cabo na rua, né? Cheio de Uhum, árvore. E nisso ele usou muita força e o cabo pegou a indução da média, se não me engano. uhum, E ele tomou um pregaço, só que ele tinha na lista de EPI dele a vara de manobra e, né, e na PR colocou que estava próprio para trabalho e tal. Mas ele deveria ter usado a vara de manobra para fazer essa função de passar esse cabo por cima daquela árvore, não atirar um drop e ficar segurando, atira com a mão e fica segurando com a outra, isso não existe, né? Então também isso aí auxiliou bastante a empresa a não, teve que pagar igual, mas não chegou nem perto desse valor, né? E aí, Ednardo, o pessoal tá falando Bora lá, bora lá. Teve ultimamente, que né? pagar? Como assim? Agora me enrolou aí agora nesse Não, o negócio cara aí. pediu um Não, milhão ele e a arrancou empresa em 1 milhão e recorreu. pouco, ele ganhou, sei lá, é que foram dois na época, não deu nem 300, eu acho. Não, mas mesmo assim, Fizeram acordo, né? É o famoso acordo, né? mas Mas, mesmo assim, se a empresa estava correta, ainda teve que pagar ainda? aí também juiz e hoje em dia, né, Brasilzão, Aí é velho, outro departamento já, vamos amigo. entrar num outro É aí assunto, onde eu me preocupo, tá entendendo? mas é. Mas se Departamento não jurídico é tivesse nada, né? complexo. Aham. É. Ó, É, mas no caso, até só um parêntese aqui, né? A gente foi auditado, no Ministério Público do Trabalho, por conta de um acidente. E a gente, com essa documentação, a gente não pagou nada. Ele estava em 200 mil e a gente provou com a documentação e zerou. Então, por isso que eu, assim, dou muito valor você fazer o dever de casa aqui, que é Uhum. cobrar a por, PR, fazer, botar a galera para fazer os treinamentos, é interessante. por isso que você faz o Legal. dever de casa, né? Porque você já passou por isso. Ednardo, a galera tá, pra gente precisar encaminhar por final, né? Que o pessoal precisa trabalhar. A maioria dos que estão aqui são empresários, empreendedores, têm as suas vidas para tomar. Eu estou vendo muita decisão de provedores, Ednardo, que estão eliminando a função de auxiliar
e estão deixando apenas uma pessoa para fazer esse trabalho em poste. Eu estou fazendo a função de leigo, né, para fazer essa pergunta para você. Sim, sim, Isso sim. pode? Cara, via de regra, não pode. A norma não coloca isso, principalmente no trabalho. Não é nem pelo trabalho em altura, mas e sim pelo NR10, o trabalho em proximidade à rede elétrica. O ideal, o correto, é pelo menos dois, né? Um auxiliar e um supervisor, um executor e um supervisor. Até para preencher a PR, você não pode. Quando você está trabalhando em dupla, você sempre tem alguém, você fica focado ali, sempre vai ter alguém te auxiliando, te olhando, pô, tá esquecendo isso, bora isolar aqui e tal. É colaborativo, né? Mas a norma diz que, e as decisões também judiciais que eu já vi nesse sentido, sempre o trabalho é em dupla, o reconhecimento é esse. Perfeito, então. Galera, e vocês têm alguma coisa para colocar ainda? Nós estouramos aqui o horário, hein, Alan? Estamos, tá bom aqui, tá 1 hora, a gente Tá está fazendo há tranquilo, uma né? hora, era o horário previsto mesmo. Gente, então, resumindo, né? Caso vocês já tenham, né? Lembrando, Já. o objetivo é orientar a galera que é cliente da gente, do nosso escritório. E aí, nada melhor do que o Ednardo, é a pessoa mais capacitada que eu conheço nessa área, né? Tanto que ele é parceiro do nosso escritório nesse setor, a gente contrata ele para estar auditando e para estar sendo como parceiro, como uma espécie de sócio do setor de segurança do trabalho aqui da nossa empresa. Vocês já viram aí que ele é uma pessoa que conhece muito, já passou na prática por esses problemas, né? Então, em resumo, que a Anatel vai começar, que pode começar a pedir, que eu estou falando assim, porque ela deu um prazo até 30 de outubro, e a partir do dia 30 de outubro ela pode começar a pedir. Então, ela pode começar a pedir só o próximo ano, ou pode começar a pedir dia 1º de novembro. Aí a gente não tem esse controle. Ela vai pedir o PGR, ela pode pedir, corrigindo, ela pode pedir o PGR, o PCMSO, a comprovação de treinamentos, a comprovação de entrega de ficha de EPI e a comprovação de análise preliminar de risco, que a empresa faz a APR, tá? Essa é a parte de segurança do trabalho, tá? E aí, vai ter a regularidade fiscal, que isso já pede já, que é CND estadual, CND federal, que a gente já comentou sobre isso, e a parte técnica também, que é de CREA ou do CRT. Beleza? Então, aqui na empresa, no nosso escritório, a gente tem esse serviço de consultoria, mas o nosso objetivo aqui não é estar oferecendo esse serviço para vocês, é estar orientando. Você pode procurar com um profissional que está próximo a você. O que a gente recomenda é que procure um profissional que entenda da área, porque tem muita gente que cobra bem, bem, bem baratinho. E é comum, sempre vai ter alguém que cobra mais barato, mas é uma pessoa completamente de fora da área, que ela não tem conhecimento dos riscos, e é um grau de risco 2, né, essa parte de provedores de internet. Então, dificilmente uma pessoa que não tem conhecimento da área vai conseguir fazer um PGR, uma análise de riscos, um LTCAT, que seja condizente com a nossa atividade, porque é uma atividade muito específica. Beleza? A galera que já faz é só continuar, né? O Vinícius aí já faz, por exemplo, com o pessoal da Unimed já bateu aí com o dele. Ele falou que o dele tem muito mais texto, está mais desorganizado, digamos assim, entre aspas, mas se tem tudo, joinha, tá bom? E a gente está aqui à disposição para tirar essas dúvidas e o Vinícius também levantou a mão. Mande as ordens, Vinícius. Jogo rápido, o Damasceno é o rapaz por trás também, ou ele tem uma consultoria à parte. Não, Porque, fica cara, com o é o que Alan a mesmo. gente vem falando. Eu fiz aqui porque eu precisava fazer na corrida e tal, né? Acho que o Alan nem fazia isso também, ou não fiquei sabendo que fazia, né? É porque Mas eu me preocupo. a galera acaba me conhecendo muito pelos treinamentos, né? E aí É, acaba que não sobra tanto tempo para falar das outras mas coisas. muda muito quando a gente tem alguém que fala a mesma língua, né? Uhum, perfeito. É que O, nem administrar uma rede. Gerenciar uma rede de provedor tem o básico, que é a mesma coisa que gerenciar uma rede de uma empresa, uma intranet, uma coisa mais. Mas tem particularidades que só o provedor tem, né? Então, uhum, que rede tu gerencia, né? O que. Isso aí, exatamente. Vamos Vinícius. ver isso aí, o Alan. Ficou Vinícius mais agora vai claro fechar com pra a gente. gente a parte É, Mas- de segurança. o aplicativo você achei interessante, cara, porque o papelzinho é fácil e tal, tudo mais, mas ele abre umas brechas boas ainda. Se Uhum. pode ser via aplicativo, já é mais auditável, eu creio.
Também acho. Edivan, suas considerações finais, é que você Não, também é pediu a só palavra. reforçando o que o Vinícius falou aí. Vocês falam a língua da gente, então a gente já passa a entender de forma mais clara, um negócio mais. Mais Logo no direcionado, começo, né? assim que você colocou, para mim deu um nó na minha cabeça aqui, eu fiquei doido. Eu digo, pronto, vou fechar o provedor, né? Agora não, agora já o negócio ficou mais claro, né? O Mais Ednardo simples. também, ele é bem literal. O Ednardo, como ele é um cara que conhece muito, ele faz tudo bem no detalhe também. No provedor dele, ele é muito Uhum. organizado, é tanto que a gente convidou ele para fazer parte aqui da nossa empresa, né? E a consultoria da Ednardo é junto com a gente. A gente tem essa sociedade nessa parte de segurança do trabalho, tá? A gente começou a ter algumas dificuldades, porque são muitas normas, o Ednardo tem muita experiência, a gente convidou ele para fazer parte aqui do time. Que ele já era cliente, agora virou cliente e parceiro. Ótimo, ótimo. Beleza? Tamo junto aí. Isso aí, isso aí. Gente, então, muito obrigado. Inclusive, pessoal, acho que o Ednardo pode até falar, não sei se vocês repararam, mas tem a logo aí do Clube de Reis, se você quiser divulgar para o pessoal conhecer Ah, é também, legal. né? Ah, Isso boa. aí, galera. Quem quiser seguir lá a gente no Clube de Rede, né? O Instagram, TikTok, YouTube, tudo tá em todo canto. A gente fala de rede, né? De configuração, de tecnologia, tudo de forma muito simples. A ideia é, do jeito que a gente destrinchou aqui em segurança do trabalho, também a gente faz isso na parte de redes. Então, fica aí o convite para vocês. Inclusive, a nossa ideia surgiu conversando, né? Eu queria o clube de fibra, a Ednardo o clube de rede no mesmo dia, na De conversa a gente criou rede. esses dois nomes. Aí o Ednardo vai mais para essa Desse parte jeito. de microtica, OLT e tal, e eu vou mais para a parte de fibra. Mas não é coincidência dos nomes serem iguais, não, que a gente pensou o nome junto, clube de rede e clube de fibra. Inclusive, em breve a gente vai lançar um treinamento em parceria, né? E aí, não Isso, vamos dizer mas do que é agora, não. Vamos deixar para depois, porque senão não a é gente acaba segredo, não conta misturando os para ninguém, assuntos. não. Mistura os É assuntos também. segredo, não conta para ninguém, não. Gente, então, muito Isso aí, isso aí. obrigado. A gente está à disposição, tá? Nos nossos grupos que a gente tem com vocês, ou no contato pessoal, tanto comigo como com a Lorena, a Vanessa, o Eduardo, né? Turma boa. A Débora também, que é do financeiro, mas você pode falar com qualquer pessoa aqui da empresa, que a gente faz um papel de roteador aqui. Quem recebe a empresa fica delegando aqui as É, informações, né? Aí a o gente faz um homem é BGP aqui desenrolado. dentro, tá bom? Muito bem. Então, muito Beleza. obrigado. Ednardo, mais alguma coisa? Galera, é só fazer esse alinhamento, né? Que segurança pode parecer difícil, mas se você destrinchar, dá para desenrolar, não tem nada complicado. O pessoal fica fazendo esse. Galera, tem muito medo, mas é só seguir o passo a passo que desenrola, não tem bicho não. A Aline está Fechou? perguntando, a Aline lá de São João do Piauí, está perguntando se esse material vai ficar disponível para download. Aline, a gente pode passar esse organogramazinho do Ednardo para vocês aí na empresa, tá beleza? Galera que é parceiro nosso, pode falar com a gente que a gente passa um checklist para vocês. Isso faz parte da nossa consultoria com vocês, tá? Essas orientações estão incluso. Se precisar elaborar, aí obviamente a gente é um serviço à parte. Mas a orientação é isso que a gente está fazendo agora. E lembrando que a gente tem 2 meses e meio para ir se adaptando, então não fiquem aterrorizados, cuidado com o sensacionalismo, que nessas horas sempre aparecem oportunistas no mercado, que tenta dar umas rasteiras pesadas, vamos devagarzinho e fica à vontade para chamar a gente, que a gente vai resolver com calma, com tranquilidade e no prazo que a gente tiver. Joinha, joinha? Valeu, galera. Valeu, valeu. Um abraço aí Valeu, para pessoal. Um abração a todos. Obrigado. até mais. Tchau, tchau. Chama.